Bora. Ok. Pessoal, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o tratamento da doença arterial coronariana crônica. E para nós da casa aqui dispensa apresentação, mas mesmo assim, como a gente fica aí disponível também no YouTube, eu gostaria de apresentar aqui o Dr. Flávio Passos Barbosa, cardiologista intervencionista do Hospital Encore, do Hospital GOL, em Goiânia, e membro titular das duas sociedades, aí, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Larga experiência em intervenções coronarianas. Vamos ver o que o Dr. Flávio traz hoje aí, Flavão, com você. Obrigado aí pela disponibilidade. Bom dia a todos. Agradecer aí o convite, né? A Fabíola me abordou esses dias aí que eu não tinha dado uma aula esse ano. Eu falei, vamos ver o que a gente pode imaginar, e eu resolvi abrir esse tema aí, que é um tema muito interessante, sempre atual, né? Já que a doença coronariana é uma doença de incidência alta e a doença que mais mata no mundo, né? E a gente tem visto uma série de estudos publicados recentes que estão dando uma reviravolta aí no tratamento dessa doença. Todo dia a gente tem novidade em todas as áreas, né? Tanto na área de tratamento clínico como intervencionista. Então a gente vê muito avanço no tratamento dessa doença em todas as esferas, né? Eu resolvi dividir essa aula em duas. Quando eu terminei a aula, eu percebi que se eu fosse falar tudo, eu ia estourar meu tempo e não dá tempo. E aí a gente não ia conseguir discutir. Eu acho que a discussão nessa aula aqui, eu acho que ela merece um espaço bem amplo. Então, eu resolvi dividir em duas. Hoje eu vou falar somente de manejo clínico do tratamento da doença arterial coronária crônica. Na próxima Flávio, terça, foi... deixa eu te interromper aqui. Acho que você podia pôr no modo da apresentação, que está naquele modo que a gente está vendo um pedaço da tela só. Ah, não está no modo de apresentação, não? Só um minutinho. É Tá. aquele que ele fica mostrando o próximo slide aí, acho que a gente ganha. Ah, tá. Só um minutinho. É isso. Bom, Bom aqui, pode né? seguir. Desculpa aí. Uhum. Então, voltando, né? Hoje a gente optou por falar somente do manejo clínico por conta senão a gente ia estender demais e não ia sobrar tempo para a gente conversar e discutir. Então, na próxima terça a gente vai para o segundo módulo. Então, o conflito de interesse é que eu sou cardiologista intervencionista, né? Esse é meu único conflito de interesse, que ele pode impactar de alguma forma aí, principalmente na próxima terça. Falando um pouquinho da fisiopatologia dessa doença, todos sabem, na maioria das vezes ela é causada por obstrução da luz de vasos epicárdios pela aterosclerose. Essa placa vai aumentando com o decorrer do tempo, podendo evoluir uma ruptura dessa placa, desencadeando uma síndrome coronariana aguda, ou na linha do tempo também ela pode retardar na síndrome coronária aguda, e a partir do momento que essa placa começa a obstruir a luz do vaso de maneira significativa, ela vai causando sintomas, dentre os mais comuns, a angina, né? Esse slide aqui é interessante para a gente ver o impacto dessa doença na população mundial. Aqui é uma série de estudos que mostra para vocês aqui uma população de mais de 100 mil pacientes em diversos países, mostrando a incidência em 3 anos de morte, infarto e AVC na casa dos seus 25%. Então, esse paciente coronariopata estável, durante algum momento da sua evolução, ele pode evoluir com essa carga de MACE aí na esfera de seus 25%, conforme vocês podem ver nesse slide. Então, a última diretriz do ESPA de 2019, eles propõem até mudar o nome que hoje a gente chama de doença coronária estável ou doença coronária crônica, e sugere passar a denominá-la de síndrome coronariana crônica, devido a esses desfechos que vocês estão vendo aí. Então, o
utiliza até o termo mito da doença arterial coronariana. Quais seriam os perfis de pacientes na doença coronariana crônica? Seria 3 perfis, né? Aquele paciente que sofreu infarto e foi revascularizado, o paciente que foi diagnosticado sem ter tido um infarto e revascularizado de maneira eletiva, e o paciente que recebeu um diagnóstico por estratificação não invasiva e optou pelo tratamento clínico medicamentoso. Esse slide é interessante que ele mostra a linha do tempo na evolução dessa doença, como eu já falei, e conforme esses 3 tipos, esses variados tipos de perfis que eu citei, mostrando que quanto menos o paciente controla os fatores de risco, no sentido de não aderência de medicamento, quanto maior a área de miocárdio em risco, pior vai ser a evolução dele na linha do tempo. Se, por outro lado, o paciente controla o fator de risco, adere ao medicamento e recebe uma revascularização apropriada, ele costuma ter uma evolução melhor na linha do tempo. As opções de tratamento são tratamento não farmacológico, que implica em mudança de hábitos de vida, né? Ou seja, hábitos de vida saudável, a aderência à reabilitação cardiovascular. O tratamento farmacológico se divide em 2 tipos, né? A utilização de medicamentos que modificam o prognóstico da doença e a de medicamentos que aliviam os sintomas. E a revascularização, que pode ser realizada de maneira cirúrgica ou percutânea. Falando um pouco do tratamento não farmacológico, as medidas principais são parar de fumar. Vários estudos, está em todas as diretrizes, né, que é essencial o paciente abandonar o fumo, e vários estudos demonstram uma redução de mortalidade na casa de 36% quando o paciente abandona o cigarro, né? E o hábito de parar de fumar, você deve aconselhar como cardiologista de maneira veemente. Não adianta virar para o paciente e falar: seu fulano, o senhor precisa parar de fumar, e só, né? Essa abordagem deve ser feita de uma maneira com muita conversa, muito diálogo, e existem as opções terapêuticas para que a gente possa ajudar esse paciente a parar de fumar, abandonar o fumo. As estratégias mais comuns que a gente vê são a associação da bupropiona com nicotina transdérmico ou a bupropiona com a vareniclina, que não, esses medicamentos não interferem na evolução da doença e tem um impacto significativo aí no sentido que o paciente consiga abandonar o tabaco e realmente persistir, continuar sem fumar. Importante também que o paciente não seja fumante passivo. Se ele tem um companheiro ou companheira que fuma, ele deve conversar com esse seu companheiro para poder modificar aí essa questão aí, no sentido de ou fazer o companheiro parar ou não conviver com ele em ambiente fechado enquanto essa pessoa está fumando. O impacto da dieta também é muito significativo. A dieta ideal é a dieta rica em vegetais, frutas ou oleaginosas, restringindo a gordura saturada a menos de 10% do total. O álcool é permitido nessa dose de 100 gramas por semana ou 15 gramas de dia. Isso aí equivaleria aí mais ou menos uma taça de vinho de 100 ml, uma long neck por dia. Falando um pouquinho de dieta, a dieta sem o álcool é mais comum, preconizada, é a dieta DASH, que é essa que eu vos falo aqui de uma maneira bastante sucinta, que preconiza o uso de alimentação saudável, evitar alimento industrializado, priorizando o consumo de vegetais, legumes, frutas e oleaginosas, dando preferência à carne branca, né? A dieta mediterrânea seria nada mais do que a DASH com álcool, né? Cerca de uns 2 anos atrás, a gente falou um pouco sobre... Nós demos uma aula aqui falando do efeito do álcool sobre o coração, né? E a gente estudou até naquela época aquele estudo fala sobre o paradoxo do francês, né? Que mostra que, apesar de consumir alto teor de gordura saturada, ele tinha uma taxa de mortalidade, às vezes, até inferior do que as outras populações. Isso aí foi relacionado ao consumo diário de vinho que
que esse perfil de populacional costuma consumir. É evidente que o álcool ele tem duas vias, né? A bebida alcoólica ela a pessoa precisa saber consumir, né? E muita gente não sabe consumir, acaba que exagera na quantidade, no volume, e tem a doença, que é o alcoolismo, que muitas das vezes traz impacto aí na sociedade. Então, o álcool deve ser usado com parcimônia. Se a pessoa não consegue beber com parcimônia, é melhor que não beba, né? Então, o Dr. Protásio tem uma aula muito interessante que ele fala de consumo de álcool, efeito protetor do vinho, especialmente na doença aterosclerótica. Essa aula é muito interessante. Inclusive, ele tem um estudo com modelos animais em coelho, que eles colocam uma dieta com alto teor de gordura saturada e o consumo de derivados dos flavonoides para um grupo sim e para o outro não, mostrando que consome o derivado de flavonoide ele tem uma menor evolução dessa doença, mostrando até tecido de patologia nesses animais, que são coelhos que ele utiliza no estudo. Então, é bastante interessante. Porém, a gente não deve prescrever o álcool na nossa receita. Se o paciente não bebe, a gente não deve encorajá-lo a beber. E se ele bebe, que beba com parcimônia, né? A outra medida de impacto significativo é a prática de atividade física regular. Existem vários estudos mostrando esse benefício. Mas essa atividade física ela tem que ser feita com regularidade, na ordem de 3 a 5 vezes por semana, com exercício físico moderado, totalizando aí 150 minutos por semana. Mais uma vez, a gente cai naquele discurso. Você vira para o paciente e fala, seu fulano, o senhor precisa fazer atividade física. E simplesmente virar as costas para ele e fala, não, mas que atividade? Dá uma caminhada aí. Isso não funciona, né? Você deve orientar esse paciente a que tipo de exercício que ele poderia fazer e de preferência, dependendo do perfil do paciente, até encaminhar para um serviço de reabilitação, para pelo menos que ele inicie a atividade física supervisionada, dependendo, e depois ele passa a fazê-la sozinho. Então, a intensidade da atividade física vai variar muito, muito de acordo com o perfil desse paciente, né? Se ele é infartado, se ele não é infartado, se ele tem função ventricular normal ou não. Então, o encorajamento da prática de atividade física deve ser feito de verdade. Não adianta você falar, dá uma caminhada aí, que isso aí não vai resolver. E o controle de peso também tem impacto significativo também na evolução da doença. O ideal é que esse paciente consiga chegar num IMC abaixo de 25. Então, a combinação de uma dieta saudável com atividade física vai ajudar esse paciente a chegar no controle do peso, chegando nesse IMC com certeza. Aqui, então, quais seriam os benefícios do exercício físico? O exercício físico promove estabilização ou mesmo regressão da aterosclerose, além de queda acentuada da mortalidade por causas cardíacas e outras causas. Isso aí está nas diretrizes de lípidos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, livro de evidência 1A. O exercício físico também aumenta o HDL, ele interfere também no LDL de maneira pequena, mas baixa, reduz a endotelina, aumenta o óxido nítrico, estimula a angiogênese, reduz a pressão arterial e, como eu já falei anteriormente, auxilia no controle do peso. Então, é inequívoco que o exercício físico talvez seja, de todos esses hábitos e remédios que a gente vai conversar aqui, talvez seja o mais eficaz e com menos efeito colateral. E essa subanálise aqui desse estudo OASIS, que é um estudo que foi feito para comparar 2 tipos de terapia antitrombótica, ela é interessante. Eles fizeram uma análise de pacientes que sobreviveram, né, a esses eventos, que responderam com hábitos de vida e foi documentado aí 30 dias de follow-up. Uma série de quase 20 mil pacientes e foi analisado desfechos de cardiovasculares em 6 meses. Vocês podem observar aqui que no paciente que obedeceu à dieta de exercício físico, ele teve uma diminuição de risco de infarto na ordem de 48%,
e de mês na ordem de 54%. E o paciente que interrompeu o tabagismo teve uma diminuição de risco de infarto na ordem de 43%, publicado no Circulation 2010. Um estudo interessante sobre reabilitação cardíaca, né? Esse estudo é sobre um banco de dados de operadora de saúde da Holanda, que no caso é uma coorte retrospectiva, na qual inferiu quase 35 mil pacientes que realizaram cirurgia de revascularização miocárdica ou cirurgia valvar. E aí, o grupo, vocês podem analisar aqui na curva de Kaplan-Meier, que o grupo que recebeu a reabilitação cardíaca teve uma redução de risco de mortalidade na casa dos seus 35%. Então, isso aí mostra o impacto da atividade física supervisionada na mortalidade dessa doença coronariana. Falando um pouco do tratamento farmacológico, a gente divide em duas etapas. Primeiro, os medicamentos que melhoram o prognóstico e os medicamentos que melhoram os sintomas. Os medicamentos que melhoram o prognóstico, a gente tem várias classes que a gente deve utilizar. Falando um pouco aqui sobre os inibidores da enzima conversora, ele está indicado como classe 1A em pacientes portadores de diabetes, com distensão ventricular e hipertensão. Nas outras condições, ele teria um impacto um pouco menor. Lembrando que os inibidores de ECA são drogas aí que começaram a ser colocados no comercial aí cerca de 30 anos atrás. A maioria dos estudos que mostram um impacto importante de sobrevida com a utilização dessa classe. Lembrando do estudo HOPE, que eu acho que é o que mais impactou para a mudança dessa diretriz, que é utilizando a medicação Ramipril. Os hipolipemiantes são drogas que além de abaixar o colesterol, tem efeito comprovado em estabilização de placa e até redução no volume dessa placa. Alguns estudos comparando pacientes com aterosclerose com placas de grau discreto a moderado, com análise de infiltração intracoronária, mostra que o grupo do paciente que utilizou a estatina versus placebo, esse paciente que utilizou a estatina, ele teve uma estabilização da placa e até a redução da quantidade de volume dessa placa. Dentro dos estudos são o Júpiter e o Saturno. Esse último a gente até participou na nossa época lá no Lúcio Rebelo como um centro de inclusor de pacientes. Então, todas as diretrizes apontam que o uso da estatina é fundamental no controle da estabilização dessa doença, da placa de ateroma, consequentemente da doença. O ideal é que a gente consiga reduzir o nível de colesterol em mais de 50% do basal, chegando a uma meta de LDL abaixo de 50%. E a gente consegue isso com as medidas não farmacológicas que eu citei anteriormente, associado à utilização de estatinas de alta potência. Caso a gente não consiga, que a gente cita aqui as principais, a rosuvastatina e a atorvastatina. Caso não consigamos chegar nessa meta com a estatina isolada, pode se associar ao ezetimibe na dose de 10 mg diário para poder conseguir chegar nesse alvo. Não chegando nesse alvo, em caso de intolerância, existem aí os inibidores de PCSK9, que podem ser utilizados também como classe 1A. São drogas ainda com custo extremamente alto, acessível a uma parcela muito pequena da população, mas estão disponíveis. Os antiagregantes plaquetários, vamos citar aqui a aspirina, uma droga clássica utilizada há muitos anos, né? Ela pode ser, ela está na diretriz como 1A, na dose de 75 a 100 miligramas em pacientes que sofreram infarto ou revascularização miocárdica. O clopidogrel pode ser utilizado para pacientes com intolerância à aspirina. A aspirina de 75 a 100 miligramas em pacientes sem infarto ou revascularização, com exame de imagem documentando a presença de DAC, também pode ser utilizado com nível de evidência menor. A dupla de agregação pode ser utilizada como prevenção secundária por períodos mais longos, acima de 12 meses, em pacientes de alto risco, com alto risco de evento
isquêmica, avaliar o risco de sangramento, né, antes de partir para isso. E os pacientes com maior risco de evento isquêmico são pacientes portadores de doença multivascular, diabetes, doença renal crônica e doença arterial obstrutiva de membro inferior, doença periférica. Lembrando que todo paciente que a gente faz a intervenção percutânea, a gente utiliza a dupla de agregação por períodos variáveis, que hoje pode variar de 30 dias até um ano, essa dupla de agregação, dependendo das mais variáveis que esse paciente se encontra. Os beta-bloqueadores também são considerados drogas de primeira linha, especialmente em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo e pós-infarto agudo do miocárdio com fração de ejeção abaixo de 40%, nível de evidência 1A. Pacientes com função ventricular normal já cai como droga para controle de sintomas, tratar angina. Os antidiabéticos também são drogas importantes para pacientes portadores de diabetes associada à DAC, e aí damos destaque às glifosinas e os análises de GLP-1, também nível de recomendação forte. A vacina contra a influenza pode prevenir o infarto, diminuir a mortalidade, modificando o prognóstico, especialmente pacientes de população idosa acima de 65 anos. Está na diretriz de 2019 do ESC, quanto na diretriz brasileira. Falando um pouquinho dos medicamentos que melhoram os sintomas, a gente tem os medicamentos antianginosos, que são de primeira linha, que todos conhecem, são os beta-bloqueadores e os antagonistas do cálcio. Essas drogas têm nível de evidência 1A para controle de angina, e os nitratos de curta duração com nível de evidência um pouco mais fraca, mas que também tem um papel importante. Então, acho que no dia a dia, eu acho que todo mundo usa essas duas primeiras classes de drogas para controle de angina. Não havendo controle, aí entra essas outras drogas que são ditas de segunda linha para o controle da angina e melhora da tolerância ao exercício físico, que são aí os nitratos de longa duração, a trimetazidina, a ranolazina, a ivabradina e o bicorandil. Isso aqui é um fluxograma da diretriz brasileira de cardiologia, orientando aí no sentido de como você deve controlar a angina, no sentido de melhorar sintomas e qualidade de vida. Então, o controle de fatores agravantes e precipitantes da angina. Temos aí como primeira linha os beta-bloqueadores e nitratos de ação rápida, e aí na sequência os bloqueadores de canal de cálcio, a trimetazidina e ivabradina, como terceira linha os nitratos de ação prolongada, e o último e quarta linha o allopurinol, uma dose alta de 650 mg. Existe um estudo de impacto muito pequeno mostrando que isso pode ter benefício no controle de angina, embora eu nunca tenha visto usar no começo. Depois que a gente abrir para a discussão aí, se alguém quiser fazer alguma colocação sobre essa droga aí, fique à vontade, que realmente, mas está lá como quarta linha na diretriz da SBC. Existe um estudo também sobre a colchicina, publicado, acho que foi no último congresso do ESC, mostrando um benefício, um impacto importante de sintoma e às vezes até diminuição de mortalidade cardiovascular, mas ele teve um impacto de aumento de mortalidade geral. Então é uma droga que ainda está em análise para se vai estar disponível, seria uma opção interessante para usar ou não. Tanto a colchicina como o allopurinol são drogas anti-inflamatórias. A gente sabe que a doença aterosclerótica é uma doença inflamatória. As medidas gerais e farmacológicas do paciente que tem disfunção do VE e DAC estável são, como já falei anteriormente, modificação de estilo de vida, que implica em atividade física regular e abandono do tabagismo, redução de fatores de risco, e aí entram as drogas de primeira linha, que seria a estatina ou a aspirina. Se esse paciente tem hipertensão arterial, a gente deve prescrever o IEC como primeira escolha. O BRA utilizado somente para paciente intolerante. Se permanecer com pressão acima de 140 por 90,
acrescentar antagonista de cálcio de hidropiridínico ou diurético. E na sequência da linha, se esse paciente não controlar ou persistir com frequência cardíaca alta, ele pode-se utilizar beta-bloqueador. Uma vez não conseguiu baixar a frequência com o beta-bloqueador, a gente pode lançar mão da ivabradina se essa frequência permanecer acima de 70. E a trimetazidina pode ser utilizada para controle de sintomas e aumento da capacidade física. Na contraindicação de Ecobra, indivíduo afrodescendente, pode-se utilizar o nitrato com hidralazina. Atividade sexual é um tema interessante que todo paciente em consultório te aborda, isso faz parte do dia a dia, né? Quem não gosta, é bom, né? E está aqui na diretriz da ESC. O risco de morte súbita e infarto é muito baixo, especialmente se praticado com parceiro estável, sem estar associado a excesso de alimentação, álcool e estresse. A chance da pessoa ter uma morte súbita ou infarto na prática de atividade sexual é algo em torno de menos de 1%. Para a gente ter uma comparação, a energia utilizada numa atividade sexual equivale a subir 2 lances de escada, ou seja, 3 a 5 metros. Então, se o paciente está em dúvida se ele pode fazer atividade sexual, você pode perguntar a ele se ele consegue subir 2 ou 3 lances de escada. Se ele subir, ele está liberado. Os inibidores de fosfodiesterase são drogas de amplo uso aí na população mais idosa, são seguros, mesmo o paciente coronariopata deve evitar usar associado a nitrato pelo risco de hipotensão importante. Resumindo, as metas para que esse paciente tenha um bom controle da doença coronariana crônica, ele deve atingir todas essas metas que eu vou listar aqui para vocês, que eu já falei anteriormente, mas é um resumo. Exercício físico moderado, 150 minutos por semana, colocar o LDL abaixo de 50, manter a pressão média abaixo de 130 por 80, ter um controle de peso com IMC menor que 25 e cessação do tabagismo. Era isso que eu tinha para falar hoje. Na próxima terça a gente entra na próxima etapa, que é o tratamento de revascularização desse perfil de paciente. Estou à disposição aqui para a gente conversar e discutir. Flávio? Oi. Excelente, acho que você fez uma boa abordagem aí da doença crônica, né, do tratamento clínico inicial. E a minha dúvida aqui vai no sentido do... Deixa eu fechar uma tela na minha frente aqui. Tá, a minha dúvida aqui vai no sentido esse tratamento clínico, a gente sabe na prática que ele é bastante efetivo, né? E a gente vê vários trabalhos ao longo aí das últimas décadas mostrando que, às vezes, ele pode ser mais efetivo do que qualquer tratamento intervencionista aí, seja cirurgia, seja angioplastia, principalmente quando não envolve o tronco da coronária esquerda ou DA proximal, né? Às vezes muda um pouco, tal, mas a gente sabe disso. Mas quando a gente vê isso, a gente vê em trabalhos que foram randomizados e que os pacientes foram seguidos muito de perto. A gente sabe de outras aulas, de outros tratamentos, vou pegar aí, por exemplo, 2 muito comuns, diabetes e hipertensão, que a aderência é muito baixa. Então, quando a gente começa aí um tratamento clínico, a gente sabe que é difícil o paciente aderir para o resto da vida dele, porque isso é para o resto da vida, exercício físico regular, usar medicação, controle de hipertensão, dieta, álcool, tabagismo, parará. Então, e a gente vê na prática que os médicos, a maioria de nós, talvez por não ter tanto tempo no consultório para explicar tudo isso que você falou aí com essa clareza, a gente acaba indicando uma intervenção, né? Eu escuto muito isso, falo assim, esse paciente mora longe, melhor tratar. Esse paciente não toma remédio direito, então vamos pôr um stent. E assim sucessivamente. E o outro extremo desse espectro a gente percebe no UGOL.
você está lá toda semana, você sabe, assim, é aquele paciente que não tem tratamento nenhum. E não há, é inquestionável o quão mais grave é o paciente sem tratamento nenhum, né? A forma de apresentação da doença coronariana, seja anatômica, seja fisiológica, funcional e quadro clínico. Bom, essa historinha toda é para te perguntar, como é que na hora que você está ali diante de uma lesão, você decide entre ser mais conservador, entre indicar uma intervenção, seja ela clínica ou cirúrgica. E aí, aproveitando, a gente vê também, quando se compara intervenções percutâneas com cirurgia, eu sei que a pergunta está longa, mas é porque o assunto é bom. A gente vê que uma coisa que faz diferença é a revascularização completa. Isso, às vezes, não faz muito sentido na minha cabeça, porque se tem trabalho que mostra que o tratamento clínico pode ser melhor do que os dois, por que às vezes você tratar só uma lesão crítica, uma DA proximal, e conduzir algumas outras lesões clinicamente não seriam tão efetivas? Por que depois que você resolve intervir, então você tem que tratar tudo, aí parece que o tratamento clínico perde algum valor? Enfim, só para te dar assunto para você lucubrar aí, talvez o Arthur possa opinar também, já que eu provoquei aqui a cirurgia. Maurício, são interessantes as suas observações e assim, uma coisa que eu tenho lido muito e visto em apresentações é que o tratamento clínico, se a gente for ver, a primeira estatina colocada em mercado foi a simvastatina, os estudos mostrando um impacto importante aí no tratamento da doença crônica. Ela começou a ser utilizada em 1994, então é muito recente. A gente vai colocar aí na linha do tempo assim de 25, 30 anos para cá, se a gente pegar da década de 90 para trás, 70, 80, quando foi publicado a maior parte dos estudos que geraram essas diretrizes para a gente ser mais invasivo no sentido de revascularização, intervenção percutânea, guardando a cronologia do tempo da intervenção percutânea. Nessa época a gente não tinha nada. A aspirina, na década de 80, ela começou a ser utilizada na década de 80. O IECA também não tinha, então a simvastatina, que é a estatina hoje considerada de baixa potência, ela surgiu no mercado em 1994. Então, assim, nós que somos da uma geração mais, vamos dizer assim, mais antiga, a gente vê esses estudos impactando aí, mostrando a eficácia do tratamento clínico, e eu enxergo isso hoje como assim, que é de duas formas. Como há 25, 30 anos atrás, a gente não tinha tratamento clínico e efetivo, que foi quando surgiram a maioria dessas evidências, principalmente na década de 70, 80, para operar. Né? Opera todo mundo, revasculariza todo mundo aberto. Na época, a intervenção percutânea estava engatinhando. Né? Então, assim, hoje a gente tem esses estudos, por mais que sejam criticados, o Courage e agora, mais recentemente, o Ischemia, né? Mostram que o paciente que é submetido a tratamento clínico utilizando todas essas ações que eu citei aí na minha aula, ele é efetivo também, né? E você ponderou muito, Maurício. A questão de aderência é um problema sério. Eu estava lendo também nas diretrizes aí da ESC, mostrando aí, ESC é europeu, né? Então, assim, aderência lá em torno de 9% dos pacientes não aderem ao tratamento. Eu acho que isso é uma realidade diferente aqui para o Brasil. Eu acho que aqui é menor, né? Falando do paciente de baixa renda, o paciente que não tem acesso à saúde, realmente o nosso dia a dia lá no UOL é tratar a síndrome coronariana aguda, e a maioria dos pacientes que eu vejo lá, eles são vias de tratamento. A primeira vez que eles chegam ao médico é quando ele infarta. Então, você vai ver, ele não estava tratado, ele estava mal medicado, ele não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação no sentido de hábitos saudáveis. Isso a gente vê dentro da nossa própria classe mesmo, né? Você pega só ir no ambiente, num refeitório de um hospital, você está de plantão e vê o que o pessoal come ali dentro daquela sala, né? É Coca-Cola, bolacha doce, por aí vai, né? E muito, né? O hábito alimentar
da nossa população, inclusive da área de saúde, sendo médico, técnicos de enfermagem e demais, é extremamente ruim, né? Então, se a gente vai para essa, como você bem falou, paciente de baixa renda, ele realmente, o tratamento clínico para ele, na maioria das vezes, ele recebe ele quando ele infarta, e depois que ele recebe a alta, a gente não sabe se ele vai continuar nem sequer tomando medicamento, quanto mais aderindo o resto da terapêutica, né? Então, é a realidade nossa. E, como você falou também, no consultório do dia a dia, não são todos os médicos que falam com ênfase, olha, o senhor precisa... o cara fala assim, não, você tem que fazer exercício, o senhor para de fumar, mas assim, não fala para ele como é que ele tem que parar de fumar, como é que ele vai fazer o exercício físico. A aderência, né? Você pega um paciente hipertenso, diabético, dislipêmico, assim, a receita dele vai ser grande, tem impacto em custo também. Além do impacto em custo, é a aderência mesmo do paciente tomar o medicamento. E a gente tem que saber prescrever isso de uma maneira mais racional, no sentido de evitar a polifarmácia, de utilizar medicamentos que têm uma meia-vida para utilizar uma vez por dia, e enfatizar muito que o paciente tem que usar, né? Tá? Você dá lá o estatina, tá, isso aqui é para baixar o seu colesterol, mas não explica para o cara que se ele tem que chegar na meta de LDL de 50, porque se ele não chegar, ele não está tratado, né? Então, a maioria da boa parte dos médicos não explica isso para o paciente, simplesmente passa lá a receita e assim, são drogas que algumas vezes têm efeitos colaterais que às vezes surpreendem, efeitos desagradáveis, principalmente as estatinas, né? Dores musculares, intolerância, é mais variável, né? Outro dia eu recebi um paciente, eu não tinha visto ainda, não tenho tanta experiência em cardiologia clínica, a maior parte da minha vida profissional foi como intervencionista. O paciente chegou para mim, eu tinha passado a atorvastatina para ele, reclamando de dor de garganta, quando ele engolia, doía. Eu nunca tinha ouvido falar em odinofagia relacionada à atorvastatina. Eu abri a bula, estava lá, eu suspendi e acabou, sabe? Sobre essa outra questão que você perguntou, Maurício, da intervenção, cirurgia, angioplastia, é um assunto da próxima aula, por isso que eu piquei essa aula em duas, porque aí, na próxima aula que a gente vai ver, assim, discutir esses impactos melhor, baseado nesses estudos e tudo que a gente faz no dia a dia, numa linha de bom senso, que é muito variável, né? Por isso que o tratamento da DAC crônica, ele é instigante, ele é desafiador, porque você tem uma série de diretrizes, uma série de trabalhos, mas na prática, na vida real, depende muito de onde você está e o perfil do paciente, da doença coronariana que você encontra nesse paciente, né? Muito legal. Aliás, gostei dessa sua ideia da iniciativa de dividir em duas para dar tempo para discutir, porque realmente às vezes a gente fala muito e não sobra tempo, né? Bom, Não, se eu dou essa aula, já são 7h43. Se eu falo de intervenção aqui, na hora que acabar a aula, acabou. E a outra parte ela é muito mais instigante, né? Que eu deixei lá, terça que vem. por Não falar em diminuindo a discussão, importância do clínico, né? é, e por falar em discussão, vamos abrir aí a discussão. Quem se habilita aí? Cara, o doutor Arthur está por aí. Cadê os nossos clínicos? Como o Flávio falou que vai falar da intervenção na próxima aula, e na próxima aula eu vou deixar para a gente falar da intervenção. Mas eu acho que o Flávio falou, a questão do tempo que o clínico ele despende para orientar o paciente com relação ao tratamento é fundamental. Infelizmente, a gente vive uma situação, questão de valor de convênio, o profissional acaba que ele atende um volume muito grande de paciente, porque assim, a partir do momento que você realmente, igual você falou, eu vou passar uma estatina, quando você não coloca a meta, a gente vê isso, eu que não sou clínico, mas eu recebo os pacientes com DAC crônica, eu vejo o cardiologista que suspende a estatina porque o paciente já está com LDL abaixo de 100. E eu vejo, meu Deus do céu. Então, assim, existem muitas incongruências no tratamento clínico ainda. Eu acho que melhorou demais. Acho que essas aulas elas estão tão frequentes. E hoje a gente já pega um paciente com um arsenal completo de tratamento, né? O Esquimia mostrou isso. E aí a nossa realidade, né? Será que o paciente ele toma todos esses medicamentos, aí chega não, o valor está muito caro, eu vou passar da dapaglifosina, vou associar com antiagregante, vou associar com a estatina de alta potência, eu vou otimizar com os
vasodilatadores melhores do mercado e aí a conta fica cara. O paciente ele realmente mora no interior, ele não entende esse contexto e acaba parando de tomar. Não, doutor, o médico, eu fui no outro colega e falou que não precisa mais não, meu colesterol está normal. Então, assim, eu acho que esse tratamento clínico... E aí a gente vai naquela que o Maurício falou, se revascularização completa. Mas espera aí, quando foi feito o trabalho, o paciente... Todos esses, independente, ele tem que estar com tratamento clínico otimizado, né? Se vai fazer intervenção percutânea, se vai fazer... Inclusive, uma das coisas que falava que o paciente da cirurgia cardíaca ele tinha um resultado melhor a longo prazo é porque, como a cirurgia era mais traumática, ele aderia mais ao tratamento clínico, né? Tem esse contexto também. Então, eu acho que conscientização, igual o Flávio falou, você perder, não é perder tempo, você ganha um tempo precioso explicando, você mostra a diretriz, mostra o trabalho, fala, olha, isso aqui vai fazer você viver mais, porque você baixando o colesterol, essa placa sua, ela vai estabilizar, ela vai diminuir, mas tem que ser abaixo de 50, não é mais abaixo daquele valor de referência. Muitas vezes o cardiologista não explica isso, né? Essa meta. A questão do controle de pressão arterial, o paciente, não, doutor, minha pressão estava muito baixa e eu parei de tomar um remédio. Né? E aí se a gente vê demais isso. Aí ele parou por conta própria. Ele falou, não, eu medi a pressão à noite, estava 11/7, eu não tomei o remédio à noite. E aí o paciente não controlou a pressão arterial. Né? Então, isso... É isso mesmo, isso é muito comum, né? Ficar com medo de abaixar. Bom, doutor Marcos Pirillo, parece que você está conosco aí. O Marcos que é o doutor na dor torácica aguda. E aí, Marcos? Exercício físico, né? Marcão, como é que você faz essa transição aí para a doença crônica? E eu gostei também, viu, Flávio? Viu, Marcos? Só provocando também, isso que você falou no começo da aula, eu acho que é um conceito que a gente precisa repensar mesmo, o mito da doença coronária estável, né? A gente precisa entender, não que você não consiga estabilizar, aliás, esse é o alvo, né? Estabilizar, mas crônico não significa estável, né? E então, Marcão, como é que você faz essa ponte aí da doença aguda, da dor torácica aguda para a doença crônica? E vou até mais, a dor torácica na doença crônica. Olá, doutor, tudo bem? Flávio? Bom dia a todo mundo. Então, realmente, assim, deu uma resumida boa essa última fala de vocês aí, o que a gente sofre aí na clínica, né? Sem tempo, sem educação pela parte do paciente, o paciente realmente, se ele não está sentindo, ele não entende por que ele tem que ter as metas. Às vezes você passa as metas para ele, mas ele acha um número, né? Entre 50 e 70, o que faz a diferença para ele? E realmente você ter ali 15, 20 minutos com uma consulta, né? Vamos ser real aqui, uma consulta longa hoje de 20 minutos, quando a gente está atendendo convênio ou no SUS, realmente um paciente que você precisa educá-lo é muito pouco, né? Então, o trabalho de você dividir, igual a aula hoje foi dividida em duas, de repente você dividir esse trabalho de conscientização em mais consultas e trazer esse paciente para um segmento, pelo menos nos primeiros 6 meses, primeiro ano, você vê ele mais vezes, para a cada consulta se abordar um tópico, tentar dividir isso, talvez seja uma boa estratégia. A gente vê realmente no SUS uma perda de segmento, a gente vê na entrada, igual o doutor Maurício falou, né, quando está mexendo na parte aguda aí, tanto aqui no Encore quanto, né, lá no GOL, quando trabalhava lá, o paciente realmente ele virgem de tratamento, virgem de acompanhamento e virgem de informação, né? Então isso atrapalha demais e a gente tem que tentar bolar alguma coisa. Realmente, hoje em dia, o exercício físico está em voga, né? Então o pessoal está procurando mais nossos consultórios para ser orientado, então cabe a gente tentar entrar mais nessa parte do exercício e, igual o Flávio falou, não adianta só o exercício, né? Tabagismo, obesidade, sono, né? A apneia do sono, tudo isso a gente tem que abordar junto, que é o que se faz na reabilitação, né? Então, para o paciente que às vezes não passou por um evento, está na prevenção primária, a gente também tem que pensar dessa forma para a gente tentar diminuir a mortalidade, que é o principal motivo nosso de estar ali em frente ao paciente, mas também não esquecendo de funcionalidade, etc.
O André levantou a mão aí. Isso. Olá, Andrezão. E aí, pessoal, bom dia. Parabéns, doutor Flávio. Obrigado, Ótimo. André. Então, a gente só queria fazer só umas ponderações aqui. Eu não sei se talvez eu perdi, mas vai lembrar da importância do tratamento clínico na DAC crônica, porque acho que 50% a 75% dos infartos são causados por rupturas de placas de menor importância, né? 50% de obstrução, menor que 70%. E também na parte lá do tratamento clínico, muitas vezes a gente esquece que o monocordia é a quarta opção, né? Terceira opção, né? Quarta opção, e que teve até estudo que mostrou pior de desfecho com monocordia no tratamento da DAC crônica, no nitrato de elongação, né? Sem falar da taquifilaxia, que ele acaba, o uso contínuo dele em dose contínua acaba perdendo efeito. Acho que foi isso, só adendo, só para ver se acrescentava alguma coisa. O nitrato tá ali como droga de alívio de sintomas. Realmente, né, essas ponderações são pertinentes mesmo. Eu comentei isso lá e é real, né? E toda essa cascata de drogas aí para controle de sintomas. Lembrando também que o tratamento da doença coronária é para dar qualidade de vida também, né? A maior parte dessas terapias intervencionistas, seja cirurgia, seja intervenção percutânea, muitas das vezes não tem impacto de sobrevida, dependendo da indicação, tem mais impacto. Então, a gente tem que pensar em qualidade de vida. Pensando em qualidade de vida, a gente tem que achar um equilíbrio para saber até onde você vai com um método ou com o outro, né? Isso a gente vai discutir na próxima aula. A questão do exercício físico também, eu queria fazer mais uma colocação, assim, no último congresso da SBC Goiás, aqui, eu estava numa mesa de atividade física, que por sinal foi muito boa, e o que o nosso palestrante lá do Rio lá colocou, que é interessante, o médico que prescreve exercício é um médico que pratica exercício. O médico sedentário, ele não vai te mandar fazer exercício físico, ele não faz, entendeu? Não é hábito dele. Então, isso tem um impacto também, né? Aí o povo fala outra coisa interessante, né? Não, mas eu vi lá um triatleta lá, o Diniz lá morreu, o cara triatleta morreu de morte súbita, não sei quem morreu, caiu duro andando de bicicleta, fazendo uma prova lá de 80, 100 quilômetros. E isso aí são notícias que aparecem, né? Que são as notícias que vendem, né? O colega lá fez até uma comparação interessante, né? Se você sair na rua e o cachorro morder você, não vai sair no noticiário, porque isso não é relevante. Agora, se eu for ali na rua agora, suave, e morder um cachorro, vai sair na primeira página do Popular, amanhã cedo, cardiologista morde um cachorro, né? Então, é a mesma história, né? O pessoal contabiliza, sai no jornal quando a pessoa, assim, aquele atleta, não sei o quê, morreu lá, morte súbita. Mas quantas pessoas sedentárias que morrem no sofá, dormindo de morte súbita pelo fato de não se cuidarem e não aderir a tratamento? Então, a questão é a notícia que vende, né? E acho que tanto o exercício físico quanto a estatina tem efeito em reduzir placa, tem comprovação, né? Que ele é capaz de reduzir o grau de obstrução de placa coronariana, né? Sim. A atorvastatina, Saturno, se não me engano, né, comparou a atorvastatina versus placebo e a análise de ultrassom mostra que ela reduz, né? E aí depois teve um estudo que comparou Rosuva com a atorva, mostrando poderes de ambas com esses mesmos efeitos, mas com poderes de redução, às vezes, de colesterol um pouco maior de uma sobre a outra, mas ambas com esse efeito de redução de placa e estabilização. Eu acho fundamental, né? Aí, por outro lado, você tem uma mídia leiga, aí, tem uns médicos malucos aí falando que estatina mata, você não pode baixar seu colesterol, você é maluquice, você tem que comer banho de porco, ser feliz, né? Então, a gente tem que combater isso, né? Com a ciência que está aí, né? Os estudos mostram, né, gente? Senhor Flávio, posso fazer uma pergunta? Claro, Fredão. Já fez. Verdade, outra pergunta, né? Senhor Flávio, parabéns, os seus diapositivos lindos, depois eu quero copiar aí e
Além de parabenizar, eu queria saber a opinião do senhor sobre esses anticorpos monoclonais aí que estão saindo. Até o Dr. Eudine Braunwald, nesse último Mundial de Cardio, falou, né, o Evolucumab ele já é uma realidade, né, nas farmácias, mas ainda é muito caro. E tem um outro anticorpo monoclonal, agora não estou lembrado o nome, que o próprio Dr. Eudine Braunwald disse que nós vamos acabar com a doença arterial coronária. O senhor viu alguma coisa? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Porque, assim, eu acho meio ufanista, né? Eu lembro que na residência de hemodinâmica, eu apresentei 3 trabalhos sobre doses altas de estatina, né? Aqueles asteroides, Júpiter, Saturno, mostrando um benefício questionável, mas que reduzia a placa aterosclerótica. E agora, como a indústria ela vem forte, com esses anticorpos monoclonais, queria saber a opinião do senhor na doença arterial coronária crônica. Fred, confesso que eu não li, assim, não tenho condição de emitir opinião sobre isso, porque eu não li. Mas, assim, essas novas terapias, à medida que vão surgindo e vão virando realidade, pode falar, isso aqui é ufanista, não vai virar, mas uma hora acaba que vira, uma hora... É lógico que muitas surgem e não impactam, porque vai para os estudos e o estudo não mostra benefício, mas a questão de preço, custo, realidade, isso vai tornar à medida que a medicina vai evoluindo, né? Eu fiz cardiologia intervencionista na década de 90, quando eu estava fazendo hemodinâmica, eu não imaginava nunca um dia eu ia colocar uma prótese aórtica por catéter, pelo acesso femoral, entendeu? A primeira vez que eu vi uma pessoa implantando um tronco na coronária esquerda, eu era recém-hemodinamicista, eu falei, cara, doido. Aí o doido, o que é angioplastia de tronco hoje, entendeu? Então, essa terapia de anticorpo, genética, isso é uma coisa que eu acho que vai vir pode ser que vire realidade, né? Agora, especificamente, eu não li, não tenho bagagem para te falar assim, sobre a minha visão disso, porque eu realmente não li, não vi. Fred, o que eu penso sobre isso, assim, o Dr. Braunwald, há muitas décadas, ele faz esse tipo de provocação, né? Assim, elas são até um tanto filosóficas, né? Eu, nessa mesma época do Flávio aí, li um editorial do Dr. Braunwald que ele falou que o título era Só morre do coração quem quer. É claro que isso não é para ser levado ao pé da letra, né? O que ele quis dizer naquela época é que existe esse tratamento que o Flávio apresentou, existe ainda as intervenções percutâneas ou cirúrgicas e existem inúmeras opções de se tratar. Então, o que ele quis dizer é isso, né? Que são as provocações filosóficas. Quando ele diz também que vai acabar com a doença coronária, é no mesmo sentido filosófico, assim, que existem opções cada vez melhores, né? Esses anticorpos monoclonais, eles são extremamente potentes na diminuição do colesterol. Mas a gente sabe que tem alguma parcela aí da população que, mesmo reduzindo os níveis de colesterol, eles ainda desenvolvem aterosclerose, eles ainda desenvolvem síndromes agudas, né? E não são só as minocas, não. Como o André bem disse, aí, às vezes uma placa pequena que rompe, né? Rompe trombose. Então, acho que a minha contribuição é nesse sentido. É uma provocação filosófica que tem fundamento. Quem está falando é Braunwald, né? Quem somos nós? Mas no sentido de nos provocar a sempre buscar o ideal no tratamento, que não é fácil, né? Como já foi dito aqui. Algumas foi repetido por aqui, né? Mais alguém aí? Doutor Fernando, nosso residente, eu sei que o senhor andou estudando aí apolipoproteínas. O que você tem para contribuir para a gente aí sobre o seu estudo? Cadê o Fernando? Já foi embora? Foi embora, Maurício. Acho que foi para escrever, né? Estou procurando ele aqui. Não. Ou então não. já passa a dica para ele aí, para ele responder na próxima, então, porque eu sei que ele andou estudando aí as apolipoproteínas. Ele já vai falar, doutor, peraí. Opa! Proteína. Ô, doutor, bom dia. Bom dia. Bom, Fernando. Desculpa, doutor, se puder repetir
Não, eu estava dizendo aqui que eu sei que você andou estudando aí recentemente as Sim. apolipoproteínas. Sim, E sim. o que você pode nos trazer de contribuição desse Sim, cenário sim. do tratamento clínico da Sim. doença coronária? A gente fez eu fiz um relato de caso de um paciente que ficou conhecido aqui no hospital, o paciente Éder. Ele foi um paciente jovem, né? Sem comorbidades assim, e sem história familiar. Chegou a ser revascularizado aqui no hospital. Ele deu entrada com IC aguda, né? A gente suspeitou até de uma miocardite no início, mas fez uma ressonância e aí acabou confirmando um paciente triarterial grave. Se eu não me engano, acho que 42 anos, 43 anos, e um fator de risco era um sobrepeso, né? Sem tabagismo, etilismo, sem história familiar. E ele tinha um perfil lipídico até inocente. E aí, durante a internação na enfermaria, a gente, matutando aqui o caso, a gente pediu ApoA, lipoproteína, e ele veio com a lipoproteína A de 53. Eu fiz um relato de caso desse caso, me baseei um pouco também na sociedade europeia, algumas recomendações, mas basicamente o que se coloca hoje em dia é que esses pacientes jovens, sem história familiar, né, com doença muito prematura, as sociedades elas recomendam pelo menos uma única dosagem no seu primeiro perfil lipídico, nesses casos, ou aqueles pacientes que têm também muita história prematura na família, mas pacientes com recorrência, jovens, essas sociedades recomendam pelo menos uma dosagem da lipoproteína A no primeiro perfil lipídico, né? Porque é um exame caro, né? Então, o interessante da lipoproteína A é que é um exame que não há necessidade de você ficar dosando ela. Os estudos colocam que ela tem o valor que você detecta no primeiro exame é um valor que não vai variar muito ao longo da vida. Então, eles recomendam pelo menos uma única dosagem nesses casos, mas não precisa ficar repetindo esse exame, né? Tanto pelo custo, tanto por essa questão fisiológica mesmo. E o interessante no tratamento da lipoproteína A é que tem alguns estudos já evidenciando que as estatinas, elas aumentam a lipoproteína A. É um pouco ainda uma zona obscura desse entendimento, mas existem estudos já mostrando isso, e é onde a gente já cai um pouco mais para a utilização dos inibidores de PSK9, né? Mas a gente está até começando a aplicar isso um pouco nos nossos ambulatórios, depois que a gente vê esse caso, inclusive, quando a gente está pegando um caso na enfermaria um pouco esse perfil, quando a gente está indo para o ambulatório, assim, a gente está dosando a lipo-A. Mas, assim, pincelando mais é isso, né? Assim, pelo menos, assim, esses pacientes estão com história prematura, sem fatores de risco modificáveis, identificáveis, né? E a Sociedade Europeia, se não me engano, de Aterosclerose, ela coloca que a lipoproteína A acima de 30, ela já aumenta em quase 2 vezes o risco cardiovascular. Esse paciente tinha lipoproteína A de 53, né? Então, é mais chamar a atenção nesses casos mesmo, que a gente vasculha, não tem... E ele é um paciente com doença muito difusa. Acho que até o senhor viu o CAT dele comigo, doença aterosclerose difusa, e ele ainda ganhou uma trombose aqui na enfermaria. Ele ainda foi um paciente que teve que ser anticoagulado com Marevan, está fazendo investigação também de trombofilia, mas até eu discuti isso com o senhor, né, se tinha uma relação, talvez, de trombofilia nesse CAT dele, mas realmente eram lesões bem crônicas, ateroscleróticas mesmo. Acho que no mais é isso, assim, que eu trouxe desse relato, né, essa importância do screening, do uso das estatinas, que é uma zona ainda obscura, né, nessa variante. É isso. Legal, excelente, obrigado, Fernando. Imagina. Mais alguém, mais algum comentário? Larissa apareceu aí, você quer falar também? Quer perguntar, Larissa? Oi? Alguma dúvida, algum comentário? Não, só elogiar a aula do Dr. Flávio, muito boa. Parabéns, doutor. Obrigado, Larissa. Então, pessoal, acho que 8 horas, 8h04, realmente dividiu bem hoje, deu muita discussão, foi legal. E já ficou o gancho para a próxima. Na próxima terça, já assim, na sequência, Flávio? Próxima terça, já emendamos, Maurício, que aí a gente já não não esfria, né? A próxima aula, como a gente vai falar de intervenção, gera muita discussão, então acho que vai ser legal. Convido a todos aí para terça-feira que vem a gente
conversar um pouquinho mais sobre essa doença instigante. Muito bom. Certinho, Então obrigada. é isso. Agradeço a todos vocês. Flávio, mais uma vez, parabéns. Realmente uma bela revisão aí, bem didática, objetiva e ter sido os motores para a próxima etapa aí das intervenções, né? Obrigado, turma. Ótima semana. Bom dia. Bom dia.